Iniciando. Cadê a Roberta, hein, Vitor? Gente, a Roberta, tão aplicada, sumiu nas 2 últimas aulas. Pois é, não sei dela. Ó, gente, a gente fez a unidade 1, a gente viu toda a unidade 2, aí agora na unidade 3, a gente vai ver, metade vai ficar faltando essa parte aí de amortização, mas nada impede que vocês já olhem, tá? Lembrando que o tipo de ensino de vocês precisam ser protagonistas, então não fiquem esperando. Ok, como diria um ex-professor meu. Vamos lá. Então, a gente já viu toda aquela parte de juros simples, né? A gente viu que a maior característica dos juros simples é porque o juros sempre vai ser calculado em cima do capital inicial. E que o diferencial dos juros simples para os juros compostos é porque nos juros compostos vai ser em cima do capital inicial, mais os juros acumulados até aquele momento. Então, o que a gente chama de juros sobre juros, tá? Então, o livro de vocês vai trazer essa informação. Ele dá até aqui um exemplo, ó. Um capital de R$500 aplicado a uma taxa de 3% ao mês, ele vai ter essa seguinte aí evolução de juros que ele apresenta, né? No 0 mês, óbvio, no mês inicial, ele só vai ter os R$500 do capital inicial. Lá no mês 1, quando completar um mês, ele vai ter, então, os R$500 que ele aplicou, mas R$15 aí, que foi o quê? Foi os juros que renderam, durante esse primeiro mês. Então, o montante dele, que era de R$500, depois de um mês, já se transformou em R$515. Novamente, para o próximo mês, vai incidir mais 3%. Só que agora não é mais 3% em cima de R$500. É 3% em cima de 515. Ok? Então, se você tirar 3% de 515, você vai encontrar o valor aí de R$15,45. Então, já vai pular para 530,45 e assim vai. A ideia é sempre essa, né? Os juros compostos eles não incidirão mais somente em cima do capital, mas o capital somado aos juros até aquele momento. Sabendo disso, vamos conhecer a fórmula. A fórmula para quê, gente? Para a gente conhecer esse montante aqui, né? Esse valor que ele vai chamar valor futuro. Eu quero que vocês recordem que a gente já viu o que era montante, tá? E a lógica não é diferente para os juros compostos. A gente viu que o montante nada mais é do que você pegar o capital inicial e somar com os juros que renderam, né? Aquela aplicação rendeu durante aquele tempo aquela taxa de juros. Então, quando você soma esses dois, você vai ter o montante, também conhecido como valor futuro. A diferença é que o cálculo dos juros aqui vai ser um pouco diferente em relação ao cálculo dos juros simples. Então, através da fórmula do montante, a gente consegue calcular o capital mais os juros acumulados de um investimento, então, aí de um empréstimo. Aí a fórmula vai ser o quê, gente? O FV, que eu já tinha apresentado para vocês, né? Que é o valor futuro. Vai ser igual ao PV. O PV aí é o capital, né? É o valor presente. Vezes, aí abre o parênteses, a gente vai ter 1 mais o I, que é a nossa taxa. Agora, vejam. Agora ele está elevado a N. Então, agora nós temos uma potência. Imaginem só, quando essa potência for 1, né, o tempo de aplicação, lembrando que o N aí, né, é o nosso período de capitalização ou o tempo. Quando esse N for igual a 1, tá de boa, né? Quando ele for igual a 2, talvez até 3, você consiga aí resolver de boa. Mas imagine se ele for igual a 24 meses. Como é que vocês vão fazer isso na mãozinha usando calculadora normal? É complicado, né? Então, é por isso que agora, na verdade, né, lá na parte de capitalização simples, nada impede que vocês já utilizem a calculadora. Inclusive, o livro vai trazendo a fórmula para utilizar. Mas, como lá são muitos conceitos importantes para vocês aprenderem, é importante vocês também tentarem fazer dentro da lógica, compreendendo de onde vem, como fazer esses cálculos.
Mas a partir de agora, vocês não precisarão mais deles. Vocês utilizarão a calculadora. E aí, quando você descobrir quais as funções apertar, vocês vão ver como vai ser bem mais tranquilo. Vamos a um exemplo. O exemplo 1 é: calcule o montante que será aplicado, aliás, que será produzido, se aplicarmos o capital de R$2.000 a uma taxa de 5% ao mês em juros compostos, durante o período aí de 2 meses. Então, gente, 2 meses quer dizer que o nosso Nzinho é igual a 2, ou seja, a potência da nossa fórmula é 2, ainda está tranquilo, dá para a gente fazer na mão, né? Então, ele já me disse o seguinte, o capital é de 2.000. Capital aí na fórmula é o quê, gente? Valor presente. O que é que ele está querendo? Ele quer o montante, que também é conhecido como valor futuro, ou então FV, que é o que a nossa fórmula aí traz antes da igualdade. Então, ele quer o FV, ele já nos deu o PV, que é de R$2.000. Ele já nos disse que a taxa é de 5% ao mês e que foi aplicado durante 2 meses. Então, a gente tem, né, que o nosso I vai ser igual a 0,05, porque a gente vai pegar esse 5% e dividir por 100, vocês já lembram disso, né? Colocando na fórmula, vocês vão ter, então, o valor futuro vai ser igual a 2.000 vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa de juros, 0,05, elevado a N, né, ao tempo, que é o quê? 2 meses. Se você somar esse 1 mais o 0,05, você vai encontrar o valor de 1,05. Aí você vai multiplicar ele por 2, Marcela? Não, né? Quando é elevado à potência, você vai multiplicar o número por ele mesmo. Quantas vezes? As vezes que o número da potência indicar. Ele está indicando 2 vezes. Então, você vai multiplicar 1,05 vezes 1,05. É assim que você chega nesse valor aqui de 1,1025. Vocês estão vendo? Multiplicando, então, 2.000 por 1,1025, vocês vão encontrar que o valor futuro é de R$ 2.205. Tá de boa? Só que, me digam aí, se vocês fossem calcular na mão, tá de boa? Vocês conseguiram acompanhar? Seria tranquilão? Ou não? Tranquilo. Tranquilo, né? Até aí tá tudo de boa. Deixa eu só fazer aqui uma coisinha que eu vou agora mostrar para vocês a calculadora. A gente resolvendo na calculadora, ok? Só um instante. Pronto, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês a tela. Eu vou fazer e depois eu vou mostrar como é que faz. É só para vocês verem aí como é rápido. Opa, é aqui. Compartilhar uma tela. Essa daqui. Estão visualizando aí a calculadora? De boa? Estão, gente? Ficou só... A gente não tá vendo o visor, só as teclas agora. Só deixa eu ver aqui se eu posso passando ele para cá e aumentando agora. Aí ficou pequena demais. Ficou pequena. Dê mais um zoom para ver. E agora? Pronto, tá ótimo aí. Show de bola. Só um instante aqui. Gente, tô com uma dor de cabeça. Como é que vocês estão, hein, esse final de semana? Ninguém me respondeu se tentou fazer exercício em casa. Eu tentei, eu fiz alguns. E aí, conseguiu? Consegui. É muita pegadinha, né? Que confunde a pessoa, tem que ter muita atenção. Tem que ficar ligado. Então, deixa eu mostrar para vocês o seguinte. A gente tem que o capital era de R$2.000, né? Então, vê se vocês conseguem ver eu digitando aí. 2.000, aí eu vou apertar aqui a teclinha CHS,
mais o PV, ok? Vocês estão enxergando? Depois eu vou na teclinha 2, porque 2 é o quê? É o tempo, então N. E depois eu vou na taxa, a taxa não era 5%, olha, não precisa tirar o porcento agora, e vou na teclinha I. Quando eu aplicar aqui valor futuro, vocês estão vendo que eu estou clicando, gente? Qual foi o valor que deu aí? Vocês estão enxergando? Vocês conseguiram acompanhar? 2.205, né? Isso. Foi o mesmo valor, tá? Que apareceu lá na resolução, normal, né? Da que a gente fez lá com calculadora, na mão. Eu sei que agora vocês não têm condições de, talvez, olhar pelo celular, né? Mas aí vamos aqui a algumas dicas e depois vocês tentam assistir novamente esse vídeo ou olhar o livro, né? E utilizar a calculadora aí simulada de vocês. Quem tiver já no computador e puder utilizar pelo celular, já vai testando, né? Vamos ver, então, como preparar essa calculadora para fazer essa continha que eu fiz aí para vocês. Existem algumas diquinhas que tem lá no livro de vocês, página 113, página 114. Deixa eu passar aqui o slide. Pronto, ó. Vocês viram que o cálculo era esse daqui, e eu fiz lá na calculadora, apertando algumas poucas teclas, e consegui exatamente o mesmo valor. Aí a gente precisa estar atento a algumas informações que vocês precisam fazer lá na calculadora de vocês. Eu vou ler aqui para vocês, e depois eu vou mostrar fazendo na calculadora, ok? Vou até fechar ela aqui para reiniciar ela do nada. Só um instante. Vamos lá, deixa eu abrir uma nova aba, nova janela. Então, gente, a primeira coisa é que a gente tem que inserir algumas configurações nela para que a gente consiga utilizar apenas da forma lá que eu coloquei e sair tudo bonitinho, tá? A primeira coisa é colocar a letra C no visor. Naquela parte onde tinha o resultado, eu acho que vocês não observaram, tinha uma letra C ali do ladinho. Para você, essa letra ir aparecendo no visor, ela faz com que a calculadora ela saiba que todo o período lançado lá na tecla N de tempo, né, ele vai ser aplicado em juros compostos. Então, se a gente vai trabalhar com juros compostos, a letrinha C tem que aparecer lá no visor da calculadora. Se não aparecer, você fizer as contas e der errada por conta disso, que ele não vai estar considerando que aí é em juros compostos. Ok? A outra coisa para então, como é que a gente faz para inserir essa letra C? Eu estou lendo aqui, eu vou mostrar para vocês depois, tá? Para você inserir essa letra C, você vai ter que pressionar essa tecla aqui, existe essa tecla, STO, lá no teclado. Se vocês estiverem com o celular, vão me avisando aí. E em seguida, você clica aí na tecla EX. Pronto. Quando você faz isso, já vai aparecer a letra C. Ele vai dizer que quase não tem a letra C, né? Mas vai ter, tá? Porque é um emulador perfeito, então vocês vão ter. Aí ele vai falando mais aqui algumas coisas. Vamos a outra parte do que tem que ser feito. Estando a calculadora com a letra C no visor, então ela vai interpretar que todo o período lançado na letra N vai ser, então, entendido como juros compostos. Então, portanto, deixe sempre a letra C no visor da máquina em todos os cálculos, ok? Outra informação. No visor da calculadora também devem aparecer as letras DMY. Essas aí significa que está sendo usado o calendário brasileiro no cálculo de datas. Lembra que a gente fazia todo aquele cálculo de datas? Pronto. Assim, quando você efetuar algum cálculo envolvendo datas, a calculadora não gera uma mensagem de erro. E para inserir esse DMY lá no visor,
você vai pressionar a tecla G e em seguida a tecla 4. Ok? Até aqui tudo bem? Deixa eu tentar abrir aqui a bonitinha. Ah, não estava mostrando tudo. Deixa eu abrir aqui. Tô tentando abrir aqui, tá, meu povo? Vocês têm alguma dúvida? Ficou claro essa parte aí? Ficou claro, gente? Vocês estão vivos? Tá dando para entender, viu, Marcelo? Ainda bem que eu tenho o George aqui para me dar feedback. Ligar, a Fabiana chegou a ligar ali o microfone. Eu vou compartilhar novamente a telinha aqui da calculadora. Vou abrir ela aqui mais. Oh, Jesus, cadê? Para vocês enxergarem ela bem. Vamos lá. O Czinho já está aqui, né? Vocês lembram que para colocar o C era só clicar nessa tela aqui, ó, STO, onde eu estou colocando o mouse, bem aqui embaixo do lado do G. E em seguida, a tecla EX aqui, ó. Então, o C já está aqui. Agora vamos colocar o DMY, né? Que é para entender que é o calendário de datas brasileiro. A gente vai ter que apertar a tecla G, essa azul aqui, e em seguida o número 4. Vamos lá? Apertei no G, número 4, vejam o visor. Apareceu, então, DMY, assim como também a letra C. Pronto. Essa era a configuração que a gente precisava fazer para, então, utilizar a fórmula. Então, esse é o primeiro passo, ok? Então, esse aqui é super tranquilo. Esse aqui é só apertar o que eles estão dizendo que deve ser apertado. Feito isso, né, existe quase uma fórmula para como é que você deve colocar dentro da calculadora para achar exatamente o que vocês estão precisando aí, que é o montante. Deixa eu abrir aqui novamente, eu fico passando de uma tela para outra. Ainda bem que a próxima disciplina é direito, meu povo. Pelo menos a gente vai só ler, né? E não é difícil, tá? Essa parte de direito que a gente vai estudar é de boa. Pronto, tá? Então, você pode deixar também sempre a sua calculadora com o DMY no visor, tá? Não vai atrapalhar em nada. Aliás, ela vai ficar preparada já para cálculos com datas conforme o nosso calendário. Na HP, gente, não será mais utilizado o tempo em dia e a taxa em ano, como na capitalização simples. E aí ele vai te dizer, então, lembra aquela continha que eu fiz, que eu acabei de mostrar para vocês o exemplo? Era um capital de R$2.000. Então, ele começa aqui. O primeiro comando que ele diz é para você limpar a memória. Vamos dizer que você já fez um cálculo e ficou lá registrado. Você vai precisar iniciar um outro cálculo. Como é que você limpa a memória para ele zerar? É só clicar na tecla F e a CLX. Se alguém tiver aí com o celular, já vai testando, por favor. Tá? Depois coloca aí no chat se deu certo. Feito isso, você limpou, ficou tudo zerado no visor. Aí você vai começar, esquece esses números aqui. Tá vendo esse 2.000, esse 2, esse 5? Esquece eles por enquanto. Quer dizer que você vai entrar com o capital, vai ser inserido com o CHS, para deixar o quê? Para deixar ele negativo. Então, se você tem o capital, você já sabe que vai incluir ele e, em seguida, vai clicar na tela CHS e na tecla PV. Depois, você vai introduzir aí o tempo lançado em meses, o tempo que ficou aplicado. Então, você digita o número do tempo e, em seguida, a tecla N. E, por fim, você vai lançar, então, a taxa.
aqui de forma mensal. Então, a taxa, você digita um número, aqui era de 5%, né, ao mês. Então, você digita o número 5, aqui você não vai precisar dividir o 5 por 100, tá? Do jeito que ele tá lá, você vai clicar aí, colocar. E em seguida você clica na tecla I, né, que é a de juros. Feito isso, você já deu todos os dados, agora você vai clicar no que você quer saber, que é o quê? O valor futuro, é o FV. Quando você clicar no FV, vai aparecer esse valor de R$ 2.205, que foi desse exemplo aqui, que eu já mostrei para vocês na calculadora, e já mostrei como ele é feito lá no cálculo normal. Então, o que vocês têm que fixar são essas ordens dessas teclas. Para limpar, F, CLX. Se eu preciso saber do valor futuro, eu primeiro vou incluir aqui o capital, digito o valor do capital, aperto na CHS e na PV. Incluo aqui o tempo em meses, depois aperto em N. Incluo a taxa, sem precisar dividir por 100, e aperto em I. E no final, o que eu quero, que é o valor futuro. Então, para outras questões que estiverem pedindo isso daqui, você só vai trocar esses números. As teclas vão continuar da mesma forma. Não é mais prático? Vamos agora a um outro exemplo. Esse daqui eu quero ver vocês dizerem que é tranquilo de responder na mão. Calcule o montante que será gerado se a gente aplicar um capital. Capital, então, gente, é PV, né? Vamos aprender agora, treinar nossa mente a enxergar capital como valor presente, PV, R$5.000. Há uma taxa de 1,5% ao mês em juros compostos durante o período de 2 anos. Então, veja, a gente tem a taxa já aí de 1,5% ao mês e a taxa está em 2 anos. Gente, se são 2 anos, a gente já transforma aí para 24 meses. Então, se vocês observarem a segunda linha da fórmula, da resolução, aí, solução, vocês vão ver que o conteúdo desse parêntese está elevado a 24, que são os 24 meses. Isso quer dizer que você vai ter que pegar essa somatória aqui de 1 mais 0,015, que dá 1,015. Aí vocês vão ter que multiplicar ele por 1,015, por 1,015, por 1,015, 24 vezes, tá? Então, é difícil a gente fazer isso, né? Pela calculadora normal. Então, aqui ele já vai trazer, ó, a mesma situação, vejam. As mesmas teclas, vocês só vão mudar o quê? O número, como eu falei para vocês, os números, que aí é de cada questão. Só um instante. Ai, droga. Espirro vinha e não veio. Então, a gente já sabe que o nosso capital inicial, o nosso PV, não é de R$5.000. Anotem aí. É de R$5.000. A taxa de juros compostos é de 1,5% ao mês. E por um tempo de 2 anos, que foi transformado aí em meses. 2 anos, cada ano com 12 meses, a gente tem, então, 24 meses, que é o período pelo qual ele ficou aplicado. Vocês têm condições de tentar resolver isso daí agora na calculadora de vocês, que eu pedi para vocês baixarem? Alguém tem, só para me dizer se que fez e conseguiu? Já fiz aqui, deu certo. Viu? Massa. Alguém mais consegue? Não, eu vou fazer aqui de qualquer forma, tá? Para quem não está podendo acompanhar aí. Eu fechei, foi o negócio. Não, tá aqui. Pronto. Vocês estão enxergando aí, né? Vamos lá. Aqui já está zerado, então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente não vai precisar limpar a memória, né? Já está tudo 0, 0, 0, 0 aqui. Tá o Czinho e tá o DMY. Então, já posso entrar com os valores. O primeiro valor vai ser o capital, foi 5.000. 5, 1, 2, 3 zeros. Em seguida, CHS valor, e PV, valor presente.
O próximo lançamento vai ser o mês, são 24 meses, então 24, aperta a teclinha N. Em seguida, a taxa 1,5, teclinha I. E para finalizar, valor futuro, FV. Pronto. R$ 7.147,51. Então, esse daí foi o montante, o valor futuro desse investimento. Vamos limpar aqui a memória, só para vocês verem. Então, é F, que é essa teclinha aqui, laranja. Você clica ela e em seguida o CLX. Pronto, zerou. E aí, meu povo, é mais fácil assim? Com certeza. Assim, Marcela, tu tava judiando, tava frescando com a minha cara, né? Eu tenho que fazer aqueles cálculos todos. E tem essa forma mais simples de fazer. E aí, gente, tem algumas questões aí em autoatividade, tá? Façam. Treinem aí para que vocês aprendam melhor. Só vai conseguir aprender melhor os resultados, aliás, o conteúdo, né? A partir da prática. Olá, o seu Olaes. Olaes, você quer dar uma aula aí de calculadora? Tu usa a calculadora financeira, Olaes? Não tá aí? Tá, mas não tá? Tá com um xizinho aí. Então, vamos lá. Então, a gente fez esse exemplo aí. E aí, o livro de vocês vai trazer, por exemplo, cálculo do valor presente. Aquele que a gente viu era o cálculo do valor futuro. Agora, como é que faz se for cálculo do valor presente, ou então conhecido aí como capital, também conhecido como PV, né? Em uma formulazinha, novamente é uma fórmula que tem aí, ele vai utilizar o N, e ele já traz um outro exemplo aqui. Calcule o capital inicial, que é aplicado durante 5 meses, a uma taxa de 3% ao mês, em juros compostos, produz um montante de R$ 4.058. Então, você substitui na fórmula, né? O montante a gente sabe que é o FV, aí o PV é o que a gente está procurando, o I aqui é 3%. Se eu vou colocar ele na fórmula aqui para resolução, a gente vai dividir por 100, né? E tudo isso aí é levado ao tempo, né? Que é de 5 meses. Quando você isola aí o PV, você vai ter, então, essa divisão, que vai resultar aí no valor presente de R$ 3.500,47. E se eu for resolver isso dentro da HP, você vai fazer quase igualzinho ao que você fez quando buscava o valor futuro. Quais são as duas diferenças? Vocês conseguem vislumbrar aí? Não? Vamos lá. A primeira diferença é aqui, no primeiro número lançado, que é... Estou por aqui. Olá, tu utiliza a calculadora hoje ou vocês utilizam mais sistemas, planilhas? Lá no seu trabalho como contador? Não, muito pouco. A maioria dessas informações é feita por sistema mesmo. Exatamente. É por isso até que eu nem dou muito ênfase no uso da calculadora, mas na compreensão do que cada um desses elementos, né? Dessas grandezas indicam e como é que funciona, como é o conceito, né? Como é que eles se relacionam. Por quê? Porque hoje em dia você tem tudo automatizado, né? Tem sistema para tudo. A gente viu naquela disciplina de métodos quantitativos, né? Que tinham várias fórmulas para fazer um monte de métrica lá. E que hoje em dia você consegue, até mandei para vocês a planilha, né? A planilha onde você coloca um valor e ela faz tudo sozinha. Então, mas vamos lá, né? Estamos aqui para aprender e vamos fazer prova. Então, se vocês observarem a diferença vamos dizer assim, desse passo a passo, né? Para encontrar o valor presente em relação ao valor futuro, vai estar aqui no primeiro item lançado e também na última tecla, né? Digitada. Vocês lembram que lá no capital, vocês inseriam o capital,
apertava CHS e depois a tecla PV. Agora, você não vai apertar o PV, porque esses 4.058 não se refere ao valor presente. Na verdade, a gente ainda está buscando o valor presente. Ele se refere já ao valor futuro. Então, por isso, você vai apertar a teclinha FV. O 5 referente à tecla N é a mesma coisa, o número de meses. O 3 aí é a taxa, então, referente à tecla I. E, por fim, o que você busca não vai ser mais a tecla aí, a FV, né? Que é valor futuro. Vai ser agora a PV, que é valor presente. Conseguiu fazer aí, George? Consegui, viu, Marcela? Deu certo. Tá certinho, né? Não tem mais esse negócio, não. Eu esqueci na hora de passar de um lado para o outro. Eu não lembro mais as regras de matemática, como é que divide som. Pronto, acabou isso daí. O lado bom é esse. Aí vocês vão ver que também tem direcionado para você achar a taxa, né? A fórmula, se você quiser utilizar essa daqui, é uma fórmula muito linda. Isso aqui envolve muito conhecimento matemático, tá? Eu lembro que eu fiz muito isso no ensino médio. Negócio aí já elevado agora a 1 dividido por N, né? Já é uma potência aí de fração. Mas, caso você não queira fazer isso aqui, vamos ver esse exemplo. Capital de R$1.000, produzir um montante de 1.331. Então, a gente já tem o PV, nós já temos também o FV, que é o valor futuro. Durante 3 meses, é óbvio, né? A gente está estudando aí a questão das taxas. Ele quer descobrir qual foi a taxa de juros mensal. E aí, fazendo todos esses cálculos, eles chegaram a uma taxa de 10% ao mês. A outra forma é pela calculadora. Então, o que é que eles vão inserir? Quais as modificações aqui? Veja que o último, né, sempre é o que você quer descobrir. Então, o primeiro dado que tem é o do valor futuro, né, 1.331. Em seguida, você aperta aí FV. Depois, os R$1.000, que foi o capital inicial, ou seja, foi o valor presente, então 1.000. CHS, depois PV. O tempo, né, que foi de 3 meses, então 3N. E, por fim, o I, que é o que você está buscando. Então, veja, a gente já viu como é que é para valor futuro, para valor presente e para a taxa. Lá no livro, né, vocês vão ter mais alguns desdobramentos. Lembrando que sempre vocês vão ter do tempo, por exemplo, tá? Vai ser na mesma lógica. Eu não vou ficar aqui me repetindo, porque essa parte é vocês utilizarem mesmo a calculadora e ficar olhando quais são os comandos. É de boa, tá ok? E aí vocês vejam, dê uma lida, tem uma parte falando aí novamente sobre taxas equivalentes e tudo mais. Eu vou trazer depois, né? Porque a gente tem que iniciar outra disciplina, mas depois eu posso trazer uma explicação sobre a questão da amortização, tá? Na próxima aula, com uma introdução. Ok, meu povo? Tá ficando mais fácil, né? Essa disciplina aí. E aí, a gente vai iniciar o quê? Direito tributário e empresarial. Gente, vocês vão ver que é no modelo de slide antigo. Mas foquem aí no conteúdo. Vamos lá. Meu povo que calou. Então, bem-vindos! Direito! Sair da matemática para o direito é muito bom, né? Então, em direito tributário e empresarial, nós vamos ter aí 3 unidades. A primeira vai tratar sobre direito tributário. E aí, o meu colega aí, o Laércio, né, pode dar suas sugestões aí, suas complementações, já que ele trabalha com isso na prática, né, as questões dos tributos. A unidade 2 vai trazer o conceito e a classificação desses tributos. E lá na unidade 3 é que a gente vai ter o contato com o direito empresarial. Então, a gente vai conhecer essa questão de regime de tributação, o que é um imposto, o que é um tributo, né? Quais são os tipos de tributos, quais são por exemplo, o município, ele pode
é de competência dele quais tipos de tributos? Da União, do governo do Estado, né? Então, a gente vai descobrir tudo isso aqui nesta disciplina. A unidade 1, ela tem como objetivo entender o conceito de direito tributário, as suas principais fontes e também a sua relação com os outros ramos do direito. Além de compreender a legislação tributária, a sua vigência e aplicação e também a sua interpretação e integração ao caso concreto, a ponto de facilitar aí o seu dia a dia profissional. Começando pelo conceito de tributo, tá? O conceito de tributo, ele encontra-se descrito lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que é a lei número 5.172 de 1966. Acho que é mais velho do que todos nós aqui, né? Então, existe um Código Tributário que foi instituído aí com esta lei em 1966. Lá no artigo 3º, ele vai dizer: tributo é toda prestação pecuniária, né, recurso compulsório, obrigatório, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua uma sanção de ato ilícito, ou seja, o imposto, gente, não é uma aplicação de penalidade para ninguém, tá? Não pode ser utilizado como um ato de aplicação de penalidade. Então, se você fez algum ato ilícito aí, você não vai ter que pagar um imposto para se livrar como uma forma de punição. Que seja instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Deixa eu ver se aparece mais alguma coisa aqui. Ó. Pronto. Aí vamos conhecer, então, ele desmembrou para a gente atentar aí ao conceito de tributo, né? Então, resumindo, é uma prestação pecuniária, deve ser paga em dinheiro. Prestação compulsória, o pagamento é obrigatório. Não vou pagar porque eu não quero, problema seu, meu filho, vai pagar. A prestação que não constitui sanção por ato ilícito, né? Ou seja, o pagamento não tem intenção de penalizar ninguém. A prestação tem que ser instituída por lei e é cobrada por uma atividade vinculada, ou seja, o contribuinte está obrigado a pagar o tributo e o fisco ele não pode se recusar de cobrar o tributo devido. Então, Estado, né, eu não posso dizer, não vou não precisa você pagar não, esse tem que pagar sim, assim, eu pago, eu não posso abrir mão dele. A discordância na doutrina quanto ao conceito de direito tributário, que a gente viu ali era o conceito de tributo, né? Então, falando sobre o direito tributário, há aí uma certa discordância na doutrina. Cada autor escolhe certos elementos que considera mais significativos para chegar ao conceito. Podemos dizer que o direito tributário vai ser aí o ramo do direito público que estuda os princípios, as normas disciplinadoras do exercício das atividades de instituição, cobrança e fiscalização de tributos, tá? Dessa forma, quando o dinheiro do contribuinte ele ingressa nos cofres públicos, termina o direito tributário e começa o quê? O direito financeiro, tá? Então, o tributário é antes do recurso entrar, ele se refere ao estudo antes dele adentrar os cofres públicos. Aí tem um comparativo aí entre o que seria direito tributário e direito financeiro, né? O direito tributário é um ramo do direito público, então é regido pela legislação pública. Assim também como o direito financeiro. O direito tributário é um conjunto de princípios e normas que vão aí regular as relações jurídicas entre o Estado e o particular. O direito financeiro é um conjunto de princípios e normas que regula a atividade financeira do Estado, ok? Então, o tributário, como o Estado vai estar cobrando e recebendo o tributo, além de instituindo por lei, e o particular vai estar pagando, né? Então, ele vai regular essa relação jurídica que vai haver aí entre o contribuinte e o Estado, que vai estar recebendo.
No momento em que esse recurso entra nos cofres públicos, então ali ele já é regido pelo direito financeiro. E se trata de direito financeiro, é apenas regulação da atividade do Estado, porque a entidade particular, né, o particular, ele já não faz mais parte da utilização desses recursos. Quem vai destinar esses recursos e vai ter que ser orientado pela essa legislação vai ser o Estado, e unicamente ele, porque está nos cofres públicos esse recurso. Certo? As atividades de instituição, de cobrança e de fiscalização de tributos é o que se destina aí ao direito tributário. Já o direito financeiro é despesa pública, receita pública, crédito público e orçamento público. Ou seja, gente, tenha mais alguém aqui que seja servidor? Aqui, não, né? Edinaldo, tu trabalha na prefeitura, né? Tu é servidor? Olá, não sei se trabalha também. Então, a gente é pago, né, com os recursos arrecadados a partir aí dos tributos, né? Do recolhimento dos tributos. Aí, quando transforma aí nessa parte financeira, vai se tornar aí, vai ser utilizado tanto com questão das despesas, vão estar envolvidas as questões das despesas públicas, da receita pública, do crédito e principalmente aí do orçamento público. Tá tudo bem até aqui, gente? Vamos lá. Características do direito tributário. Até aqui tá bonzinho, né? A parte introdutória. É de direito público, né? Então, a criação, a cobrança e a fiscalização de direitos de tributos do direito público aí. Direito material, porque ele tem uma natureza substancial ou formal. Direito obrigacional, porque a relação entre o fisco e o contribuinte é de obrigação. E direito comum, porque é aplicável aí às generalidades das pessoas, todas elas, né? Pessoas físicas e jurídicas estão obrigados a pagar. Né? Embora seja autônomo, o direito tributário ele vai ter diversos pontos de conexão com outras disciplinas jurídicas, né? Então, ele se relaciona aí com outros tipos de direito. Por exemplo, o direito financeiro, que é o estudo da normatização das atividades financeiras do Estado, né? Então, entende-se aí que a criação, a cobrança e a fiscalização de tributos, elas vão ser atividades materialmente financeiras, mas que foram subtraídas, né, foram retiradas do campo de interesse do direito financeiro para integrar, né, o objeto do direito tributário. Então, dessa forma, ele se conecta aí com o direito financeiro. As relações do direito tributário também com o direito constitucional decorrem principalmente do fato de que a Constituição contém as bases do ordenamento jurídico, ou seja, gente, é na Constituição que a gente vai encontrar se existe o direito tributário, se existem impostos para serem pagos dessas características como foram colocadas aqui, de forma compulsória e tudo mais, é porque isso estava previsto na Constituição, né? Não existe nenhuma lei, todas as leis que existem, elas estão subordinadas ao que já está previsto na Constituição, essas leis ordinárias, né? E elas não podem ir contra o que lá esteja definido. Então, o próprio fundamento de validade do tributo, a outorga de competência tributária, ou seja, quem pode cobrar quais tributos, para as várias pessoas políticas, ou seja, a União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Lá também vai ser definidos os lineamentos básicos do sistema tributário nacional, ou seja, os princípios constitucionais tributários, as limitações do poder de tributar, a discriminação de rendas e a repartição das receitas tributárias. Também vai ser na Constituição que vão ser regulados os tipos de normas veiculadoras dos preceitos tributários aí, e também o seu respectivo campo de atuação, tá?
Ou seja, quando a matéria de competência normativa da lei complementar, quais são que são reservadas a uma lei ordinária, esses tipos de legislação vocês viram lá no primeiro semestre, né? Em noções de direito. O que é uma lei ordinária, o que é uma lei complementar. Uma lei ordinária é uma lei, vamos dizer assim, mais simples, porque o processo de aprovação dela é mais simples. Lei complementar já é um pouco mais, não vou dizer difícil, mas um pouco mais elaborado o processo, né? Assim como a emenda à Constituição, né? Ou seja, quando você altera, porque a ordinária e a complementar, ela não mexe na Constituição, ela apenas complementa o que já estava previsto. A emenda à Constituição, ela altera a Constituição. Então, essa daí tem um processo mais rígido, né, de aprovação. O direito tributário, ele ainda vai se relacionar com o direito administrativo e o direito civil. O direito administrativo, porque vai emprestar esse direito tributário, uma base aí valorativa em principiológica, ou seja, os princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, segurança jurídica, publicidade, entre outros, eles vão ser puxados aí pelo direito tributário, mas muito em cima do que já existe no direito administrativo. Porque o direito administrativo vai tratar da administração pública, né? E o direito tributário, a gente não viu que há relação do Estado, né? Trata-se de um ramo do direito público, então ele vai sim evocar esses princípios do direito administrativo para basear, para trazer um alicerce aí na utilização do direito tributário. Mais à frente a gente vai ter contato com os princípios, vocês vão entender um pouquinho melhor. Também com o direito civil, contribui aí com diversos institutos e conceitos para o direito tributário, né? Acaba sendo um ramo que se sobrepõe, porque ele vai utilizar conceitos e institutos próprios de outros ramos do direito, tá? Nossa. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Oxi. Tópico 2. Fontes do direito. Então, nós vimos lá, vamos deixar o tópico 1 de lado, foi tranquilo, passamos por ele com facilidade. A gente viu qual era o conceito de tributo, que vem, né, da lei lá de 1966, a partir do seu artigo 3º. Nós vimos o que é o direito tributário, que há uma divergência aí no seu conceito. Nós vimos como ele se relaciona com outros tipos de direito, né? Agora a gente vai saber um pouquinho sobre as fontes do direito tributário, né? Onde é que eu vou buscar informações a respeito do direito tributário? De onde vêm as autorizações, as limitações, o que é que pode, o que não pode, por que pode, como pode? A partir de quê? Das fontes, né? Então, fonte sob a ótica jurídica significa aí o nascedouro, que vai determinar as regras norteadoras aí de um determinado instituto. Então, é o modo de expressão do direito. A gente vai ter a lei. A lei vai ser a fonte básica do direito, principalmente no direito tributário, que é regido aí pelo princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz que nós só podemos fazer aquilo que está previsto em lei. Se não tiver uma lei autorizando ou obrigando alguém a fazer isso, não poderá ser feito. Então, por isso, a lei vai ser aí a fonte básica desse direito. Também temos doutrina e jurisprudência. Estas exercem também no campo tributário a sua importância na construção do direito, mas com a influência mais restritiva em virtude do princípio aí da estrita legalidade dos tributos. Que é isso? É o seguinte, doutrina e jurisprudência. Doutrina é quando já existem estudos, por exemplo, aqui a gente estava vendo sobre a massa, né? Massa, não vou voltar não, porque roda um monte de coisa. A doutrina é quando há estudiosos, né? Renomados, que têm os seus estudos conceituados, até utilizados para formar jurisprudência. O que acontece, gente? Quando você está lidando dentro da administração pública, por exemplo, existem algumas situações que não se encaixam plenamente dentro da legislação.
Para isso, nós precisamos buscar outras fontes que nos sirvam de base para que possamos decidir algo, realizar um ato administrativo, né? E aí, o que é que a gente se serve, né, nesse momento? A primeira coisa que a gente puxa depois da lei são os princípios, né? Os princípios existem e eles vão nortear a administração. Mas também existe a questão da doutrina, que são esses estudos que são reconhecidos, em que eles vão tratando algumas situações. E aí eles vão mostrar, por exemplo, o Eli Lopes Meirelles, ele é bastante conceituado na área de administração pública. Então, se existe algum conceito, algo que ainda não foi muito esclarecido dentro da legislação, no momento de tomar uma decisão, você puxa o que ele diz sobre algo que você está envolvido ali na sua decisão. A outra coisa que você pode puxar é a jurisprudência. As jurisprudências são casos julgados desse medo, com análogos ao que você está julgando, né? E aí você, por analogia, vai buscando, então, olha, de acordo com, a gente tem, por exemplo, as súmulas vinculantes, né, do STF. De acordo com a súmula vinculante número 13, eu acho que a do número 13 é de nepotismo. Por exemplo, existe uma legislação sobre nepotismo, né? Sobre a vedação ao nepotismo na administração pública. Só que ela deixa muitos buracos de se compreender o que se encaixa exatamente como nepotismo. Porque tem algumas situações que não são tão claras, não é um filho nomeando um pai ou a sua esposa, não é, né? Às vezes é um troca, né? Eu nomeio o teu filho e tu nomeia o meu, uma outra pessoa, né? Então, o que acontece? Nessas situações, tem já uma súmula vinculante, ou seja, o STF julgou, e quando ele estabelece como súmula vinculante, quer dizer que ele quase tem um poder de lei, então todos têm que levar em consideração, certo? Porque ele é o órgão máximo para essa finalidade no nosso país, a nossa Suprema Corte, tá? Então, a jurisprudência é essa. Já houve um caso que foi julgado semelhante ao nosso e eles decidiram ir por tal caminho. Então, a gente pode se basear nessa jurisprudência para tomar a nossa decisão, né? Então, você vai lá, né? Puxa, de acordo com Eli Lopes, que diz isso aí. Puxa a jurisprudência em caso correlato, chegou-se a essa conclusão e tudo mais. Então, você vai utilizando essas fontes. Na Constituição, a gente encontra a delimitação e o fracionamento da competência tributária, a qual a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles receberam cada um, né, cada qual um campo tributável próprio. Então, cada um vai cobrar o seu próprio tipo de tributo. Então, assim, gente, a Constituição, ela não criou tributos, ela apenas atribuiu competências para que essas pessoas políticas, por meio de lei, venham, então, a fazê-lo. Então, guardem isso. Lá na Constituição não tem dizendo quais são os tributos, tá? Vai estar lá dizendo quem vai ter competência para criar, então, esses tributos. Volta. Conceitos de legislação e lei tributária. Do lado esquerdo, nós temos aqui legislação tributária, do lado direito, lei tributária. Então, a legislação é um conceito mais abrangente, vai incluir aí leis, tratados, convenções internacionais, decretos, normas complementares, atos normativos, né? Decisões do fisco, convênios e costumes também. E é uma fonte da obrigação tributária acessória. Já a lei tributária é um conceito restrito. São somente, então, leis, no sentido formal, emanadas do parlamento, podem ser leis ordinárias, complementares e emendas constitucionais, tá? Então, isso daí é lei tributária. Ah, mas tem uma norma, um decreto que diz, vai normatizar alguma lei, né? Ela vai complementar alguma lei. Então, ela não é uma lei tributária. Faz parte da legislação tributária.
E a lei tributária é uma fonte aí da obrigação tributária principal. Vamos, então, às fontes formais do direito tributário. A gente tem as primárias e as secundárias. As primárias, também conhecidas aí como principais ou imediatas, vão ser aquelas que podem criar efetivamente as regras jurídicas, seja elas inovam em caráter originário nessa ordem jurídica. A gente então tem as leis, as medidas provisórias, lembrando que as medidas provisórias são provisórias enquanto não forem aprovadas, né, pelo Congresso. Então, para elas se tornarem leis, elas têm que serem aprovadas. Se não, elas têm uma validade, acho que são 120 dias, salvo engano, né? E depois disso, se não tiver aprovação, elas perdem a sua vigência, né? Elas perdem a sua validade e não geram mais efeitos. E as emendas constitucionais. Já as fontes secundárias, elas são conhecidas também como acessórias ou mediatas, vão ser aquelas que podem detalhar regras introduzidas pelas fontes primárias. Então, a secundária vai tentar complementar as primárias. Exemplo aí, os decretos, regulamentos, instruções normativas. Gente, eu na administração pública trabalho tanto com instrução normativa que enche o saco. Portarias ministeriais, todo dia sai uma diferente. Acho que esse ano a gente já está na instrução normativa 73 de 2020, isso lá do Ministério da Economia, né? Imagine aí dos outros ministérios. E aí, eu trago aqui para vocês, com relação ao direito constitucional, essa pirâmide de Kelsen, né, que vai trazer a hierarquia das normas jurídicas para vocês conhecerem. Então, gente, no topo de tudo, dona da P toda, não vou dizer palavrão aqui, que acho que vocês não gostam, né? Mas dona de tudo aí a Constituição Federal, tá? Nada, nenhuma legislação pode ir contra a Constituição Federal, tá? Nem mesmo o STF pode, na verdade, ele tenta interpretar, né? Ele tenta defender, o papel do STF é defender o respeito aí à Constituição, ou seja, o cumprimento da Constituição Federal. Por isso que muitas vezes tem alguns casos lá julgados que é para saber se é constitucional ou se é inconstitucional alguma legislação. Então, eles vão fazer essa análise de acordo com a Constituição Federal. Em seguida, vem as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias e leis delegadas e as resoluções, né? Além de a gente ter, como já vimos, a jurisprudência, doutrina e também costumes. Acho que eu já falei aqui para vocês sobre a questão do cheque pré-datado. Falei, gente? É um exemplo clássico, né? Do nosso, vamos dizer assim, uma fonte de direito, né? Que é levada em consideração com base num costume. Já falei para vocês? Vou me repetir aqui, mas vamos lá. Vocês já ouviram falar do cheque pré-datado? Não sei se hoje em dia ainda tem, né? Porque hoje todo mundo usa cartão de crédito. Hoje em dia eu nem vejo mais o povo usar o cartão de crédito. É um negócio no aplicativo, no celular, que eu acho tão chique. Mas como eu não uso cartão de crédito, eu não sei como é, mas enfim. Existe o cheque pré-datado. Qual é a lógica do cheque pré-datado? Eu, Marcela, chego lá num depósito de construção, vou comprar um material para fazer uma reforma na minha casa, mas eu não tenho como pagá-lo todo no dia de hoje. Eu cheguei lá hoje, lá no Amilco, e sei lá, deu R$3.000 de material. Eu digo, poxa, Amilco, eu não tenho R$3.000 agora, nem tenho um cartão de crédito. Tem como eu te pagar com cheque pré-datado? Tem. De repente, ele até parcela, você paga aí em 6 cheques, né? O primeiro cheque caindo daqui a 30 dias, ou seja, no dia 16 de outubro. Então, o que é que o Amilco faz? Eu passo esses 6 cheques para ele, né? Divido aí cada um de R$500, um com vencimento no dia 16 de outubro, outro com vencimento em 16 de novembro, 16 de dezembro, e assim vai. O que é que o Amilco faz?
Aí o amigo que está precisando de dinheiro, ele resolve fazer o que você quer. Eu não estou falando que ele faz, não, tá, gente? Só utilizando que é um nome de um comércio conhecido aqui da região. Aí ele pega o meu cheque e vai lá no banco sacar. Por quê? Na legislação, o cheque é, na verdade, né, uma ordem de pagamento à vista, nas normativas aí que regulam essas instituições financeiras. O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Se eu chegar lá com um cheque e apresentar, mesmo que a data lá do cheque esteja para frente, o banco vai me pagar. Aí o que acontece? Ele foi lá e quis descontar logo os 6 cheques de uma vez. E aí, óbvio, eu não tinha o dinheiro na conta. O que é que vai acontecer? Esse cheque aí vai ser protestado, sustado, um monte de coisa, maior complicação com o dono da conta corrente. E isso expõe, né, o correntista a uma situação vexatória. Porque alguém foi sacar o dinheiro na sua conta e dá um problema, porque agora eu não lembro mais, porque é difícil hoje em dia as pessoas lidarem com o cheque, né? Então, eu mesma a gente utilizava, eu e meu marido, mas isso já faz uns 13 anos que a gente não utiliza mais. Então, esqueci um pouco. Mas, enfim, isso gera uma situação, como eu disse, vexatória para a pessoa, o correntista. O que é que esse correntista pode fazer? Vocês sabiam que ele pode entrar com uma ação na justiça pedindo indenização por danos morais? E se ele fizer isso, é muito capaz que ele vai ganhar? Por quê? Porque existe um costume, né, de um contrato verbal aí, que já é costumeiro na nossa população, do cheque pré-datado. Então, no momento que ele aceitou os cheques pré-datados, né, ele sabia que teria que aguardar, porque é um costume e é reconhecido pelo direito, tá? Então, esse aí é um caso clássico de costumes, né, de fonte aí que eles utilizam o costume. Então, é bem capaz de que esta pessoa aí, esse comércio, essa pessoa jurídica iria pagar uma indenização para mim. Compreendido? E aí eu estou seguindo aqui, tá? Vocês não falam. Então, estou entendendo que está tudo muito explicado. Tópico 3. Gente, já finalizamos o tópico 2. Vocês estão vendo como é rápido? Só voltando aqui. Tópico 2 eram as fontes do direito, né? Já falamos aqui sobre elas e eu trouxe essa complementação aí sobre o direito constitucional e este exemplo aí da questão dos costumes. E aí a gente já chega no tópico 3, da unidade 1, que é interpretação e integração da lei tributária. Então, ele vai dizer aqui, gente, que interpretar uma lei significa extrair o seu exato conteúdo, significado e também o seu alcance. Então, a interpretação ela é necessária para que a gente possa aplicar a lei às situações concretas sob estudo. Porque as leis, elas são tomadas como, são consumidas, né? Para quê? Tomadas de decisão. O processo de descoberta do sentido e vontade da lei diante de certo caso, frequentemente vai demandar aí trabalho muito mais amplo do que a simples leitura do texto legal. Sim, muito mais amplo. Existem legislações que vêm muito claras, mas outras que deixam muitas ambiguidades, ou situações que a lei não abarca, né? Então, essa questão da interpretação é um trabalho, né, mais amplo. Aí ele vai dizer daqui, ó, conceitos de lacuna, porque, como eu falei, às vezes existe uma lacuna na lei. A lacuna da lei é um vazio ou uma norma que está incompleta no ordenamento legislativo por inexistência de uma norma jurídica aplicada no caso concreto, né? Então, às vezes, a gente fica ali sem saber para onde ir, porque a lei ela não abrange todas as situações. Na integração, o operador do direito, ele vai se valer do argumento de ordem lógica, como a analogia, aí entra a questão da jurisprudência, a equidade, assim como os demais previstos lá no artigo 108 do Código
Tributário Nacional. A partir aí, gente, de uma perspectiva que esteja fora do alcance do texto expresso da norma. Então, enquanto a interpretação ela vai tentar extrair o seu exato conteúdo, significado e alcance de uma lei, a integração ela vai analisar isso por uma perspectiva que esteja fora do alcance do texto que vem expresso nessa lei, nessa norma. E diferença aí de interpretar e integração. E a integração ela existe porque dentro da lei existem lacunas. Gente, me tremi todinha agora. Vamos ler aqui o que é que diz o artigo 108 do Código Tributário Nacional. Ele vai dizer o seguinte: na ausência de disposição expressa, a autoridade competente, gente, a autoridade competente é quem vai decidir o ato, né? Quem vai agir aí nessa situação e tomar a decisão. Então, se houver uma ausência de uma disposição expressa, essa autoridade competente, mas será que é a autoridade competente? As outras pessoas são incompetentes? É competente, gente, porque dentre os requisitos de validade de um ato administrativo, toda vez que a administração pública, a gente está falando de tributo, né, envolve, a gente já viu que envolve o Estado. O Estado é a administração pública. Os agentes do Estado, eles estão normatizados aí pelo direito administrativo, né? E aí, o que acontece? Toda vez que a gente age, a gente está fazendo a partir de um ato administrativo, tá? Se eu faço um despacho dizendo para fazer alguma coisa, eu deixar de fazer, eu estou fazendo um ato administrativo. Para que esse ato ele tenha validade, ele tem que ter alguns requisitos, né? A gente tem que atender a alguns requisitos. Ele tem que ter uma certa forma, né? Mas uma muito importante é que a pessoa que emite esse ato, ela tem que ter competência para isso. E essa competência não está linkada aí com as capacidades cognitivas, laborativas de cada pessoa, não. Né? Esse aqui é um profissional competente, não está ligado a esse conceito. A autoridade competente, né, o princípio da competência aí está ligado a quem foi que deu essa autorização, essa competência a esse agente administrativo. Por exemplo, lá no campus, né, eu sou, além de diretora de administração, eu sou gestora financeira. Então, eu faço a parte de gestão das finanças, tanto da parte financeira quanto da parte orçamentária. E aí, o que acontece? Hoje mesmo, antes de entrar na aula, eu estava fazendo isso. Quando a gente vai contratar algum tipo, ou compra, ou serviço, a gente faz isso como se fosse emitindo um cheque. Esse cheque chama nota de empenho. Né? Então, a gente empenha aquele recurso, aquele valor para aquela empresa e para executar aquele objeto. Então, esse recurso ele só vai poder ser pago para aquela empresa e apenas se ele executar aquele objeto. Tá? Isso é uma forma da empresa ter a certeza de que o recurso já está reservado para ela. Aí, o que acontece? Quem é que tem competência para assinar essa nota de empenho? Ela tem que ser assinada por duas pessoas, tá? Duas figuras aí. Uma é do ordenador de despesa, que é a autoridade máxima dentro da nossa instituição. A outra é o gestor financeiro, ou seja, sou eu. Mas eu não estou no campus hoje, né? A pessoa que está me substituindo de férias, a pessoa que está me substituindo, minha substituta, que tem uma portaria para poder me substituir, ela vai poder assinar? Não, porque ela está me substituindo como diretora de administração. Ela não está me substituindo como gestor financeiro, ok? São duas coisas diferentes. Ela não pode assinar, Marcela? Não. Por quê? Porque se ela assinar, aquele ato não tem validade. Então, aquela nota de empenho não vai servir para nada. Tá certo? Então, quando ele fala em autoridade competente, não está relacionada a uma competência profissional, pessoal, cognitiva, nada disso, tá? Está relacionada à legislação, ou seja, a legislação, ela vai passar uma competência, um poder a algum agente administrativo, bom? Então, se essa autoridade competente estiver analisando aí uma situação e
Na ausência de uma disposição expressa, quando ele estiver tentando aplicar a legislação tributária, ele vai utilizar sucessivamente, na ordem indicada, as seguintes opções. A primeira é por analogia. Então, ele vai buscar algum caso, algum ato que se equivale aí, seja mais ou menos como o dele. Ele vai por analogia. A segunda opção são os princípios gerais de direito tributário. Se ainda não forem suficientes, ele pode buscar lá respaldo nos princípios gerais do direito público. Se mesmo assim ainda não for o suficiente, ele também pode buscar a equidade, né? Então, o emprego da analogia, ele não poderá resultar na exigência de um tributo não previsto na lei, porque os tributos, eles têm que estar previstos em lei, tá? O emprego da equidade, ela não poderá resultar na dispensa do pagamento de um tributo devido. Então, você busca uma situação aí de igualdade, mas sem deixar de cobrar o tributo. A gente viu que é compulsório, né? Tudo bem até aqui? Hoje a gente termina cedo, hein? Segundo Norberto Bobbio, eu gosto dos livros, gosto das leituras dele. 2005, a analogia, ela compreende um procedimento pelo qual se aplica a um caso regulamentado a mesma disciplina que foi aplicada a um caso regulamentado semelhante. Ok? Vamos, então, conhecer aqui um pouquinho dos princípios do direito tributário. A gente tem o princípio da capacidade contributiva, o princípio da estrita legalidade, o princípio da anterioridade da lei e também aí da proibição do confisco. Vamos começar, então, pela capacidade contributiva. Ele está previsto no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, e diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, eles poderão instituir os seguintes tributos. Vamos lá ao parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Facultado, ou seja, a administração aí vai decidir, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetivamente a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então, tem que se levar em consideração a capacidade contributiva. O imposto de renda entra aí, né? Olá, Écio. O princípio da estrita legalidade. Ai, gente, desculpa. Artigo 150, lá no inciso 1. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar um tributo sem lei que o estabeleça. Ou seja, a lei vai ter que instituir e ela também vai ter que aumentar. Não pode o pessoal sair na cabeça dele desse ano, vamos aumentar? Vamos. E só sair aumentando, tá? Tem que ter uma lei. Da anterioridade da lei. Aí ainda no artigo 150, mas agora com relação ao inciso 3, a linha B, que vai dizer o seguinte, no inciso 3, cobrar tributos. A linha B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Esse aí da anterioridade da lei, tá? É porque existe um outro que dá um prazo, acho que é de 90 dias. Mas o que acontecia? Não, na verdade, esse outro já é decorrência. Isso quer dizer o seguinte, eu criei um tributo esse ano, tá? Ele não vai poder ser cobrado, né, nesse ano. Não, peraí, que eu tô zonza aqui.
É no mesmo exercício. Então, você pode cobrar, tem que ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ela não pode retroagir, né? Então, ela não vai ser anterior, vai ser a partir, então, daquele exercício financeiro em que foi criada a novo tributo aí, o aumentado. Da proibição do confisco. Tá ruim aqui para ler. Utilizar tributos como elemento de confisco. É quase como se fosse como uma forma de penalidade, né? Vai confiscar os bens. Então, você não pode utilizar os tributos como forma de confisco, até porque o Estado quer receber, né? Da proibição das barreiras tributárias interestaduais e intermunicipais. Vai dizer aí que estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, você não pode, é proibido aí, né, barreiras tributárias entre interestaduais e intermunicipais. Também tem as das imunidades de impostos. Instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive as suas fundações, né? E também as entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, inclusive estão querendo aí taxar os livros, né, gente? Isso é um absurdo. Fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas. E também temos das competências privativas. Então, compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, renda e proventos de qualquer natureza, produtos industrializados, operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, né? A questão aí dos investimentos, né, em ações e tudo mais, propriedade territorial rural e grandes fortunas nos termos de lei complementar. Então, quando ele elenca isso daí, compete à União instituir impostos sobre, é uma competência privativa, somente a União vai poder instituir esses impostos. Olha novamente aí o compete, né? Então, a União é que terá competência, né, de taxar de criar esses impostos com relação a esses itens aí, né, sobre importação de produtos estrangeiros e tudo mais, inclusive as grandes fortunas que não são muito bem taxadas. Princípios do direito público, gente. Nós temos aí o da isonomia, ou então da igualdade perante a lei. E ele vem lá, gente, do artigo 5º, né? O artigo 5º da Constituição Federal, ele vai dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e também aos estrangeiros residentes no país, vejam, estrangeiros residentes, nem precisa ser naturalizado, tá bom? A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, a igualdade, então, esse princípio vem aí do artigo 5º. Ainda do artigo 5º vai trazer aí a da irretroatividade das leis. Agora, lá no inciso... Gente, o L é o quê, hein? Que eu não lembro mais, vocês lembram? É 50, é? Vamos lá. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens sem, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Então, ela não pode, a lei não retroage.
Da ampla defesa dos litigantes em processo administrativo e judicial, né? Na verdade, todo mundo aí tem direito à ampla defesa e contraditório, ou seja, você tem, quando alguém te acusa de algo, você tem direito ao contraditório, ou seja, de se defender e negar o que a pessoa está falando, né? E a ampla defesa é que não será ele tolhido o seu direito de mesmos direitos que o outro tem de te acusar, você vai ter os mesmos direitos para se defender. Por isso, houve aquela situação, aquele burburinho todo em torno daquelas mensagens do Telegram do Moro, né? Realmente ali, né, faltou ele feriu o quê, né? Principalmente essa questão aí da ampla defesa. No momento em que o procurador era a acusação, né? Acusava lá o réu. E no outro lado tinha lá os advogados de defesa. E no meio deles, um juiz que deve né, decidir de forma imparcial, tratando todos iguais durante a lei, garantindo que haja assegurado o direito ao contraditório à ampla defesa. No momento em que o juiz começa a se comunicar com o procurador de forma a buscar novas provas, é quase como se ele estivesse contribuindo, né, sendo aí um extra, né, com o procurador, ou seja, com a acusação, e ao mesmo tempo não é dado o mesmo direito à defesa, né? Então, você meio que limita o direito à ampla defesa, porque a defesa do réu, ela já chega prejudicada, porque a acusação e quem julga, né, já estavam ali combinando outras situações, ao invés que isso não poderia acontecer, porque quem julga deveria estar isento. Aqui em casa eu faço o seguinte, eu tenho 2 filhas, né, que são gêmeas, e aí tudo tem que ser muito bem dividido. Aí quando chega, meu povo, assim, tipo um pão, um salgado, um bolo, principalmente doce, aqui em casa, eu e as meninas somos formigas. Aí dá aquela briga básica na hora de cortar. Ah, mas esse pedaço é maior, esse é menor, eu quero esse. Aí fica a briga. Eu digo, olha, muito fácil de resolver. Vamos lá, vocês são 2. Uma corta o bolo, a outra escolhe qual vai comer. Você pode ter certeza. Aquela que vai cortar, ela vai tentar cortar o mais igualzinho possível, né? Então, elas vão ter aí os mesmos direitos. Então, tem que haver essa isonomia, né? Não pode haver interferência. A gente tem também, gente, da liberdade profissional. Então, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais, tá? Estão estabelecidas. Por exemplo, todo mundo aí pode ser médico, desde que você atenda às qualificações profissionais. Quais são os aí? Você tem que ter a formação, tem que ter o CRM, por aí vai. Assim como contador, né, Alessio? Qualquer um de nós aqui podemos nos tornar, né, contadores e exercer essa profissão livremente, desde que finalizemos uma graduação, né, em contabilidade e depois conseguimos aí estar registrados junto ao conselho deles. Falando sobre equidade, né? A equidade, ela vai se fundamentar na ideia de igualdade, sendo aplicada aí para a consecução do justo, né? A busca de ser justo. Ela representa aquele sentido de justiça, que por vezes vai se separar aí da lei para tentar atender às circunstâncias concretas, que se não forem levadas em consideração, pode levar aí a cometimento de injustiças, né? Então, o sentido da equidade é o de se evitar a aplicação mecânica da lei por si só. Você sai aplicando, e não se verifica essa questão de talvez estar causando aí uma injustiça. O princípio da interpretação benigna. Então, esse princípio expresso aí na norma legal, ele autoriza o julgador, em caso de infrações tributárias, a julgar de forma mais favorável ao contribuinte, quando haja aí. Administradores têm que ter o CRA, mas não é o impeditivo, né?
Não há, dependendo de qual for te contratar, tanto é que hoje em dia, vamos deixar, ver se eu deixo mais claro, para você exercer uma função, por exemplo, de planejamento estratégico dentro de uma empresa, tá? Você não precisa colocar um administrador. É diferente de você ter um médico. Para você ser um médico, um cirurgião, você tem que ser médico. E tem que ser da área de cirurgia. Um contador, na hora de recolher impostos e tudo mais, você tem que tirar toda essa parte tributária, tem que ter tem alguns documentos, né? Que a gente já vai estudar mais para frente. Como os livros, as demonstrações que precisam ser feitos por alguém que tenha competência, né, para isso. Aí, nesse caso, tem que ter o CRC. Mas o CRA, ele é exigido em poucas situações. Não é muito ainda limitado, né? Por exemplo, se você for fazer um concurso público na vaga de administrador, você precisa do CRA, né? Se você for fazer um concurso público para auditor fiscal e é formado em administração, ele não vai te exigir um CRA, né? Assim como se também você for um contador, não vai te exigir o CRC, né? Então, é assim, todos têm os seus conselhos, né? Mas, por exemplo, a área do administrador ainda não é tão limitada no sentido da exigência do CRA, como, por exemplo, com os engenheiros, com os contadores e com os médicos, por exemplo. Então, gente, essa interpretação benigna, né, é para permitir aí, para autorizar o julgador a julgar de forma mais favorável para o contribuinte, quando houver aí alguma dúvida quanto à aplicação legal do fato, tá? A natureza, ou então as circunstâncias materiais. E a vigência e a aplicação da legislação tributária. Vigência, eficácia e aplicação são termos distintos, cuja a existência obedece a um critério cronológico no aspecto temporal. Então, quando é publicada a lei, é preciso que a gente saiba em que momento ela passa a vigorar e até quando ela vigorará, né? Bem como o espaço territorial em que ela vai ter aí vigência. A identificação desses aspectos vai depender do exame das normas, tá? No tempo e no espaço. Então, vigência da legislação vai significar aí legislação em vigor, ou seja, que está válida para ser aplicada. É o termo jurídico que expressa a existência da lei tributária e ela se verifica com a publicação da lei no Diário Oficial, tá? A vigência ela vai se dar tanto no tempo quanto no espaço. Vigência no espaço. A regra geral é de que a norma falha no território do ente tributante que a editou, tá? O território, então, vai ser o limite geográfico da soberania. No caso do Estado Nacional, da União, né? E da autonomia, no caso aí dos Estados-membros, como os distritos e Distrito Federal e também os municípios. Então, gente, a lei federal, ela vai ter vigência em todo o território nacional. Mas as leis, por exemplo, do estado do Ceará, vai ter vigência dentro do estado do Ceará, tá? Então, a vigência aí no espaço. Excepcionalmente, para que uma lei tenha validade fora do território do respectivo ente político, ou seja, uma extraterritorialidade, há a necessidade de que os entes firmem convênios ou tratados, tá? Ou ainda, assim, disponham de normas gerais editadas pela União que permitam essa extraterritorialidade. Prendido, por exemplo, ISS, né? ISS é um tributo municipal. E para cada tipo de serviço, cada município estabelece lá a sua taxa, né? Qual vai ser a taxa cobrada. Então, ela vai ter validade dentro daquele município. Se eu for para outro município, é outra taxa. Esse é um problema. Você que trabalha com licitação pública, isso é um problemão.
Porque, às vezes, a gente participa de licitação de outros órgãos em outros municípios dentro do mesmo estado, e aí o ISS é diferente. A gente já teve que fazer vários reequilíbrio econômico financeiro por conta disso, porque a empresa lá pagava 3%, e aqui teve que pagar 5% de ISS, então a gente tem que equilibrar. E a vigência no tempo? A regra é de que começa a vigorar 45 dias depois de oficialmente publicada, se dela não constar a data para entrar em vigor. Se não tiver lá dizendo que entra em vigor a partir de tal data, né? Então, a regra é que começa a entrar em vigor 45 dias depois de oficialmente publicada, né? Lembrando que esses atos passam a ter eficácia, né, após a sua publicação. O mais comum é a determinação da expressão esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, ele vai examinar do artigo 1º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. A lei pode trazer no seu texto a data do início da sua vigência, salvo disposição em contrário. A lei, quando não traz a data, inicia a sua vigência 45 dias depois da publicação. E pode acontecer entre a publicação da lei e sua vigência um espaço de tempo em que a lei existe, ela tem validade, mas ela não possui eficácia, tá? A gente tem, por exemplo, essas questões de reformas, né, que só começam a ter eficácia depois de um tempo. Já está publicada, já está até vigente, mas a eficácia vai ser postergada. Ainda sobre a vigência no tempo, a norma tributária ela poderá ter eficácia indefinida até que outra norma a revogue, ou seja, com ela incompatível. Elas começam, tem qual foi a lei que eu estava vendo esses dias? Era uma instrução. Uma instrução normativa era a 4 de 2000, era a 5 de 2014, que era sobre pesquisa de preço para a formação de valor de referência para licitação. E aí tinha dizendo como era que a gente tinha que fazer as cotações, quais eram os meios válidos, qual meio a gente tinha que priorizar, qual era o último a utilizar, qual não poderia utilizar e tudo mais. Aí, quando foi agora, em agosto, foi editada uma nova instrução, é a instrução 73, acho que é de 2020. E aí ela fez o quê? Ela revogou a outra instrução normativa, aquela lá de 2014, porque elas ficaram incompatíveis. Às vezes muda só parte, mas às vezes não, é preciso revogar. Então, é isso que ele está dizendo. A incompatibilidade na nova norma, ela pode ser total ou parcial, né? Se for total, aí o que a gente vai chamar de abrogação da norma, que aconteceu. Se for parcial, existirá, então, uma derrogação, ficando derrogada somente na parte em que ela é incompatível com a norma mais recente. Isso aí é bem comum de acontecer, né? Tanto a abrogação quanto a derrogação, elas podem ser explícita, implícita ou expressa. Expressa é quando a lei nova, expressamente, ela vai, abroga ou então derroga a lei anterior. Implícita é quando o preceito da nova norma, ela por si já é incompatível no todo ou em parte com a norma anterior, tá? Então, se for uma incompatibilidade total, a abrogação, parcial, a então derrogação. Estamos finalizando. Gente, na fila vamos terminar cedo hoje, 9 horas. A aplicação retroativa da legislação tributária. Então, há algumas situações excepcionais em que é possível a aplicação da lei tributária nova a fatos passados, mesmo que ela nada dita nesse sentido. Esse acontecimento vai ser chamado aí de retroatividade benigna em matéria de infrações. Que é isso? Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, né? Passado. Inciso 1, primeira possibilidade. Em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Inciso 2, tratando-se de ato não definitivamente julgado, então ainda não está transitado e julgado, né? Então, a linha A, quando deixa de defini-lo como infração, então está havendo um julgamento e essa nova lei deixa de definir aquilo que está sendo julgado como um tipo de infração, né? Então, nesse caso, pode-se utilizar a retroatividade benigna. Quando deixo de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento, ou seja, não foi uma intenção de fazer uma fraude, né? E quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, ou seja, eu pratiquei uma infração que está em julgamento e a nova legislação traz uma penalidade mais branda, tá? Então, pode. E assim, galerinha, terminamos. Terminamos a unidade 1 da disciplina de Direito Tributário e Empresarial. A próxima aula a gente já vai ver a unidade 2, ok? E na próxima, a unidade 3, ainda vamos ter tempo para uma revisão, tá? Vou ver se eu trago algumas coisinhas diferentes para a gente, até indicação de filme, quem gosta de direito. É uma indicaçãozinha de filme, vou ver aí alguma coisa para indicar para vocês. Então, gente, é isso. Alguma dúvida? Posso parar aqui a gravação? Vocês querem me perguntar algo que vá acrescentar aos demais? Nada? Tá bom. Então, vou terminando aqui. Quer falar alguma coisa, George? Não. Era só dar boa noite mesmo para todo mundo.